Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a Caverna do Platão e uma conexão dela, uma associação, uma comparação que foi feita pelo Francisco Fernandes num texto lá da revista Fórum com as comunidades, os grupos de WhatsApp dos bolsominions, dos bolsonaristas aqui no Brasil, tá? Então, segundo ele, as comunidades do WhatsApp hoje se parecem muito com a Caverna do Platão lá, e a gente vai, enfim, ponderar alguns detalhes disso aqui para ver se, para ver os aspectos positivos e enriquecedores aí dessa comparação, no sentido de gerar reflexão, né? E algumas questões também que eu quero levantar em relação a isso, porque inclusive esse aqui é um tema, eu quero escrever um livro sobre isso também, né? Se eu conseguir aqui resolver as minhas questões aqui, escrever um livro sobre esse tema, né? Já fiz um textinho uma vez lá no Facebook sobre isso também, usando até a Polinha, que é uma das gatinhas aqui que eu tenho em casa, e enfim, quero ver se eu desenvolvo melhor aquela ideia ali e vou, enfim, desenhar um pouco também dessas ideias junto com a reflexão do texto do Francisco Fernandes, beleza? E aí vou deixar o link para vocês aqui também do texto dele, tá? E aí antes eu já deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Do outro lado de cá, tem o Zap aí, quem quiser entrar em contato, beleza? A gente conversa a respeito, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? O texto foi publicado na revista Fórum, tá? E é um texto que fala sobre a alienação bolsonarista, né? E ele faz umas associações interessantes com a Caverna do Platão, tá? E aí já deixo para vocês aqui também, antes de ler o texto, né? Já deixo aqui para vocês a dica. O texto da Caverna do Platão está aqui na República, tá? Da Caverna, né? Da chamada Alegoria da Caverna, tá aqui na República, tá? Nessa edição aqui, que é da Martin Claret, está nas páginas 210 a 216, tá? 210 a 216, vocês encontram aqui a metáfora da caverna, né? A alegoria da caverna do Platão, tá? Que é o texto que o Francisco Fernandes usou aqui para poder refletir os bolsonaristas. Então vamos lá, tá? A gente vai lendo o texto dele aqui e vai comentando, tá? E trazendo também algumas outras referências bibliográficas e, né, para enriquecer a reflexão, tá? Ele diz, né, em seu livro Diálogos, o Platão apresenta o chamado mito da caverna como uma maneira de ilustrar a ignorância humana frente à existência. Ele fala do livro Diálogos, né, e tal. Agora, o mito da caverna está na República, tá? Inclusive, nós estamos fazendo agora, né, no dia 15, vai ser o dia da República, da proclamação da República, então tem tudo a ver esse tema aqui também, para a gente pensar isso aí, tá? Inclusive, a República como uma superação do bolsonarismo, né? O bolsonarismo é a anti-república, é a antipolítica, né? Enfim, é o antidebate, o antidiálogo, né? E a gente vai ver aqui no texto o quanto que isso é fato, tá? Então ele diz, né, que o Platão apresenta lá o chamado mito da caverna como uma maneira de ilustrar a ignorância humana frente à existência. Nessa narrativa, um grupo de seres humanos vivia acorrentado em uma caverna, sendo as sombras das pessoas que transitavam pelo entorno as únicas impressões que obtinham sobre o mundo exterior. Desse modo, acreditavam que as sombras que observavam eram a própria, aspas, realidade. E aí, para explicar um pouco o que ele está dizendo aqui, é isso, né? Você imagina que ali tem uma caverna, dentro da caverna, e você entra, né? Tem a entrada ali da caverna, e aí tem uma pedra na frente, né? E atrás dessa pedra estão as pessoas de costas para a saída da caverna. E elas estão, né, amarradas ali, né? Presas naquela parede ali. E na parte de cima, né, de onde elas estão, na parte de cima frontal, bate a iluminação que vem de fora da caverna. E a partir dali elas só enxergam as sombras, né, que passam ali, e não as pessoas, enfim, ou a silhueta das pessoas, a imagem das pessoas ali, enfim, né, iluminada e tal, né? E aí, a partir dessa distinção entre sombra e luz, o Platão criou essa conexão, né, da sombra com a ignorância e da luz com o conhecimento, né? E isso vai se estender aí, né, por toda a história do Ocidente. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também hoje, tá? E aí o Francisco continua, né? Ele diz: certa vez um desses indivíduos conseguiu sair da caverna.
Ao retornar, informou aos demais que a realidade exterior era bastante diferente do que pensavam, né? Quer dizer, não são só sombras, tem outras, né? A realidade tem outros contornos, tem outras figuras ali, outras simbologias e etc e tal, né? No entanto, ele foi desacreditado por seus companheiros que seguiram ingenuamente apegados às suas verdades sensitivas. Não pode ser, né? O que a gente está vendo é isso aqui. São sombras, só existe isso, não pode existir isso aí que você está falando, né? E tal. Mais de 2 milênios após a alegoria platônica, os grupos de WhatsApp bolsonaristas se tornaram espécies de cavernas de Platão contemporâneas. Lá também seus membros possuem suas próprias verdades convenientes, né? O apego à ignorância e o receio de rever convicções são os mesmos de outrora. A diferença é que, atualmente, as antigas sombras são conhecidas como fake news. E aí já deixo aqui para vocês, né, tá aqui a referência, mais uma vez, da Lúcia Santaella, tá? A pós-verdade é verdadeira ou falsa, tá? Na qual ela reflete aí as fake news, a questão das bolhas, né? E aí eu já adianto aqui uma reflexão que eu fiz em cima do texto do Francisco Fernandes. Quando a gente pensa nessa questão das bolhas de WhatsApp conectadas com a ignorância e com, enfim, né, a alienação bolsonarista, talvez a melhor forma de descrever isso não seja que isso é uma caverna, né, do Platão, né? Isso é mais do que uma caverna, uma bolha, né? Porque essa sombra ali que as pessoas estão vendo na caverna do Platão já é mais do que o que os bolsomínios veem lá dentro, né? Eles não veem nem sombra, né? Eles veem só ali uma coisa muito isolada, né? E que não permite nada que funcione fora daquilo ali, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, o resultante intelectivo, vamos dizer assim, né, disso aí é basicamente o mesmo, né? É isso que ele descreveu aqui no final do parágrafo anterior. Quer dizer, se o sujeito sair dali, né, alguns saem, né? Alguns conseguem escapar e conseguem entender que não é só isso aí não, né? Tem muito mais coisa acontecendo aí. E aí, só que essas pessoas quando voltam, né, ou são desmerecidas, não, isso aí não tá alienado, tá iludido, tá enganado pelo globalismo, pelo sistema e tal, né? Ou então são até ofendidas e tal, e aí, enfim, a coisa descamba até às vezes para violência, né? Bom, e aí para citar também uma outra referência aqui, o Saramago também já fez, né, esse romance aqui que eu ainda não li, né? Tô com ele aqui para ler, que é a Caverna do Platão, quer dizer, que é a Caverna do Saramago, né, que é uma reflexão dele contemporânea aí sobre a Caverna do Platão, tá? Bom, eu quero ler aqui porque, como eu falei, eu quero escrever alguma coisa sobre isso e para isso eu vou ler o romance do Saramago também, tá? Muito bem, pessoal, então aí ele fala das fake news, né? E aí ele continua, lembrando o pensamento de Nietzsche, os membros de grupos de WhatsApp bolsonaristas estão mais preocupados em crer na verdade do que propriamente com a legitimidade da verdade, né? E isso é um fato, né? Você tem vários outros autores aqui citam também essa questão aí de alguns efeitos disso que a Lúcia Santaella e outros autores chamam de bolha, né? Que é essa coisa muito restritiva, muito, né? Enfim, e ao mesmo tempo isso está conectado também com uma lógica de velocidade frenética que a gente está vivendo hoje. As pessoas passam pelas informações, né, de maneira muito violenta e talvez uma ótima forma de referir isso que acontece com as pessoas nas comunidades de WhatsApp bolsonaristas esteja na estética dos réus, né? Do Facebook, do Instagram e tal, que é aquele videozinho de 30 segundos, 1 minuto no máximo, e não tem, né, corta para outro, corta para outro, corta para outro, e não tem nenhum encadeamento, e fica nessa coisa frenética, sem nenhuma extensão, e a sua cabeça vai ficando viciada nisso. Você vai ficando viciado em fragmentos totalmente descontextualizados, meramente ali para divertir. Só que aí quando isso coloca em jogo questões importantes, porque a piada, né, realmente não tem limite, não tem formato para piada. Você pode contar uma piada de 5 minutos e uma piada de 10 segundos. O prazer que você sente ali escutando uma coisa rápida ou uma coisa longa, isso aí é de cada um. Agora, quando isso se conecta com coisas importantes, aí a coisa muda de figura. Porque isso gera muitas vezes, inclusive, caos social. Foi isso que a gente viu na pandemia,
né? Essa gente vendendo cloroquina, vendendo terra plana numa época e numa situação em que as pessoas precisavam entender isso aí de maneira mais profunda, né? E a própria questão da política de maneira geral. Política é um negócio que não se aprende política em comunidadezinha de WhatsApp. Não se aprende política em textinho de 10 segundos. Né? Não existe isso. Né? Ou você para estudar, para entender o processo de maneira mais ampla, ou vai ficar ali viajando, falando bobagem, né? E repetindo aquilo que interessa aos Bolsonaros da vida. Né? Então, pessoal, e aí ele continua, tá? Ele diz, desde que uma determinada informação seja condizente às suas ideias, ele está se referindo ali ao bolsonarista da bolha, né? Automaticamente será compartilhada nas redes sociais, independentemente de sua veracidade. Isso é o que menos importa, né? As correntes que prendiam os membros da caverna na alegoria platônica foram substituídas pelos smartphones, né? E essa lógica da corrente de WhatsApp, quer dizer, desse aprisionamento e dessa crença que ele está citando aqui, né? Que é a corrente da crença na sombra como única realidade da caverna do Platão e a crença na bolha como a única versão da realidade. Né? Essa crença ela é nitidamente religiosa. Quando a gente critica a religião, quando a gente critica o dogmatismo, o fanatismo religioso, é por isso. Não é porque queira atacar a crença pessoal de ninguém. É porque no nível intelectivo, essa crença religiosa funciona dessa forma. Você fica ali totalmente bitolado, não consegue entender, não consegue enxergar nada que seja mais amplo, nada que seja diferente e nada que estenda o raciocínio. Porque qualquer elemento que você utiliza para poder estabelecer uma dialética dentro da crença religiosa é radicalmente rechaçado pela raiz dogmática da coisa. Isso aí é questão de crença. Não tem o que discutir, é dogma. Né? Dogma não se discute. E é exatamente esse o formato dessas verdades simplórias e violentamente rápidas e mal feitas ali da bolha de WhatsApp. Né? Então é por isso que ele compara com a caverna do Platão, que tem tudo a ver aí, essa comparação nesse nível. Né? Tem algumas questões que eu acho diferentes aqui, eu vou ponderar mais para frente do vídeo. Tá? Mas vamos continuando. Então ele fala aqui, né, que as correntes que prendiam os membros da caverna na alegoria platônica foram substituídas pelos smartphones. Os smartphones são as correntes atuais. Né? E aí, portanto, ele vai falar aqui das conclusões, né, a que as pessoas chegam diante disso aí. Portanto, a Terra é plana, o nazismo é de esquerda, não houve ditadura militar no Brasil, a teoria da evolução é cientificismo, né? Ideologia de gênero é ensinada em sala de aula por professores adeptos do marxismo cultural, né? Tudo isso aí é o lavismo, né? Essa coisa tosca que a gente tem vivido. A Rede Globo é comunista, né? Pois faz críticas ao comportamento do mito. Né? Há plantações extensivas de maconha em universidades públicas, vacinas são ineficazes, ciência já não é mais questão de evidência, né? Mas opinião. Né? O novo coronavírus foi criado pelos chineses para dominar o mundo, se é que a pandemia da Covid-19 realmente existiu. Então, assim, eu até pensei, né, ontem, né, enfim, ali elucubrando, né, um roteiro, né, se alguém tiver interessado aí, for cineasta, gostar de comédia, me procura para a gente escrever um roteiro aqui, e eu quero fazer um filme, escrever o roteiro de um filme de comédia, chamado Bolsonaro de Papel, vai ser o nome do filme, né? Pensando naquele Aécio de Papel que teve nas eleições, que virou até comunidade do Facebook e tal. E aí, porque o Bolsonaro foi isso, ele foi um fantoche, né? Um papel, ele foi um boneco ali, né? Utilizado pelo Paulo Guedes, pelos neoliberais malandros aí que utilizaram o Bolsonaro para deitar e rolar ali enquanto ele está ali, dizendo eu sou patriota e tal. Né? Quer dizer, é um boneco. Né? Então, perfeito. Uma comédia aí para o futuro, Bolsonaro de Papel. E isso aqui tá, esse texto aqui do Francisco Fernandes é o roteiro perfeito, entendeu? Mas aí, pessoal, voltando aqui à questão do texto, né, eu acho importante ponderar com vocês também o que eu já falei em outro vídeo aqui, que tem a ver com a questão da ciência, né, porque a ciência também não é um campo de verdades absolutas.
Então, né, dizer que isso aqui é barbaridade, é mesmo, né, essa terra é plana, nazismo é de esquerda, essas coisas aqui são absurdos de ignorante, né? Mas isso não significa que a ciência seja inquestionável, né? Já fiz vários vídeos aqui sobre isso, então deixo aqui mais uma vez as dicas, né? Tá aqui o livro do Bachelard, certo? Que é a formação do espírito científico, tá? O outro livrinho do Bachelard que eu li esse ano, li agora, mês passado, né? Terminei de ler mês passado, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea. Quando você lê essas coisas aqui, você percebe que a ciência também não é inquestionável e que ela vai mudando também, né? Tá? E finalmente eu deixo também aqui essa dica do Penso Logo Me Engano, né? O livro do Jean-Pierre Lentin, tá? Que também isso aí, isso aqui é um compêndio do besterol científico, equívocos absurdos de todas essas grandes figuras aí, Galileu, enfim, né? Pitágoras e tal. Então, ninguém é inquestionável, ninguém é perfeito, ninguém sabe, é o fim da história, né? Agora, como eu falei também no vídeo anterior, né, para você questionar um cara como Pitágoras, como Einstein, como Newton, né, você tem que ter minimamente ali um estudo razoável para isso, né, e o WhatsApp não vai te dar esse estudo, certo? Para finalizar, eu deixo também ainda nesse ponto aqui da questão, essa dica aqui do Gumbrecht, o Hans Ulrich Gumbrecht, que é um filósofo alemão. Esse livro aqui, Produção de Presença, ele critica, dentre outras coisas, a questão do excesso de hermenêutica das universidades, que dirá do WhatsApp, né? Imagina se ele fosse escrever uma produção de presença do WhatsApp, por exemplo. Ia ser ainda mais bizarro, porque, né, ali a coisa é muito... Aquilo ali é hermenêutica de baixíssimo nível, assim, né? Entendeu? Então tá aí essa dica também do Gumbrecht, tá? E aí, pessoal, continuemos aqui, tá? Aí ele continua, né? O Francisco continua no texto dele aqui. Mas o principal alvo da alteridade negativa da caverna bolsonarista é o PT, claro, né? A culpa é do PT, tudo é o PT, o Lula, né? Em especial o Lula. Aliás, nesse universo paralelo, o presidente morreu, já tem isso aí, né? Já teve fake news dizendo que ele morreu e foi trocado por um sósia, um papel, né? É o Lula de papel. E aí, vamos lá, tem essas aqui também, passaram anos vomitando isso aqui. O filho do Lula é dono da Friboi, né, o dono da Friboi já negou isso, mas eles continuam, não, ele tá mentindo, né, um sócio oculto ali e tal, sabe? E o filho do Lula tem uma Ferrari dourada, né, já teve montagem de WhatsApp também com isso aí, eles reproduzem isso, né, enfim... faceiros, assim, olha aqui, viu como é que é, o sistema é brabo, né, tá vendo aí, ó, o Lula, filho do Lula, tem uma Ferrari dourada, enfim, então parênteses aqui, os caras prenderam o Lula sem crime nenhum, se você lê o processo lá, né, enfim, imagina se ele tivesse de fato uma Ferrari dourada, né, aí ele tava preso há 10 anos já, né, enfim, e continuando, né, nas escolas os governos petistas distribuíram kit gays e obrigaram a adoção de banheiros unissex, né? Agora tem isso também, né? Então, e foi o PT, a culpa é do PT. Também vão fechar igrejas. O Lula foi o, né, que aprovou uma lei aí para poder ampliar a liberdade religiosa. Quer dizer, essa gente é sem noção total, né? Evidentemente, o Francisco Fernandes, ele continua, evidentemente, como em todo governo comunista, o PT vai confiscar as posses das pessoas. Quem costuma confiscar as posses das pessoas são os bancos, né? Não é? Agora tem uma lei permitindo que eles façam isso. Não é o PT, não é o MST, né? Tá? E para finalizar, ele diz, né? Bolsonaro, em contrapartida, é perseguido pelo sistema globalista. E essa é uma questão que a gente pode refletir também aí, fazer até um vídeo só sobre isso, pensando, né, o porquê que os bolsominions entendem o globalismo, eles chamam a globalização de globalismo e taxam isso de uma coisa ruim. É evidente que tem conexão com o conservadorismo dessa gente, mas é interessante, de repente, tentar traçar aí alguns detalhes a mais dessa leitura meio bizarra aí, né? Essa coisa meio o revolucionário conservador, que eu já fiz aqui também vídeo sobre isso, né? Tem um pouco disso aí com certeza, tá? E aí o Bolsonaro também criou o Pix, é mais uma mentira que os bolsominions repetem todo dia lá nas cavernas do WhatsApp. Ele é responsável pela tecnologia brasileira, né? Enfim, ele ter evoluído, né? Fez a transposição do Rio São Francisco, ele terminou 1% final da obra, né? Sabe? E foi lá tirar foto com o braço pro alto, assim como quem diz, né? Pronto, acabei o que o PT não conseguiu fazer, né?
Se você olha o projeto do Bolsonaro de governo dele, você olha para aquilo ali e vê esse cara jamais faria essa transposição do Rio São Francisco. Isso já anda e fala, né? Que dirá, entendeu? Tirar um projeto desse do papel, não dá, né? Não tem como. O Bolsonaro, continuando o texto, né? Bolsonaro foi impedido de governar pelo STF. O vídeo anterior aqui, o Bolsonaro foi eleito graças ao STF, né? E já saiu na capa da revista Time como personagem do ano. Os bolsominions criaram algum bolsominion pilantra lá, malandro, criou, né, um cartazinho assim com a cara do Bolsonaro na Time, pronto, né? Os bolsominions, entendeu? Espalharam isso como se fosse a maior verdade do mundo. O Lula não tem nem 6 meses, já saiu na Time. Coisa que assim, né, não quer dizer bosta nenhuma isso. Dane-se o que a Time pensa ou deixa de pensar. Mas o fato é que, né, os bolsominions, enfim, né, estão aí, tá? Até porque, inclusive, capa da Time já apareceu aí gente que é meio questionável, né? Enfim, essa gente aí, secretário de segurança dos Estados Unidos, que estão fazendo guerra pelo mundo aí, já saíram na Time também. E aí? Né? Não quer dizer muita coisa não, tá? Aí o Francisco continua, né? Além disso, se aguardarmos 72 horas, a verdade virá à tona e o mito retornará para a presidência. Ele está se referindo naquele absurdo, aquela coisa patética lá, né, do pós-eleição ali, enfim, daquela coisa golpista, né, que eles estavam esperando algum golpe ali, né? É isso que eles estavam esperando. Basta acreditar. Por outro lado, o indivíduo que questionar as postagens publicadas no WhatsApp ou propuser uma análise minimamente crítica e reflexiva sobre os fatos, não é apenas desacreditado, como foi o exemplo da caverna platônica. Ele é excluído do grupo, achincalhado nas redes sociais, caluniado e, não raro, poderá ser alvo de violência física. Logo, será rotulado como comunista e esquerdopata. Esse rótulo, de fato, acontece com todo mundo. A violência, há que ser justo com isso, né? Não é todo bolsominion que é violento, não é todo bolsominion que é isso, né? Que é violento, que é retardado a ponto de excluir a pessoa por conta disso. Porém, né, é aquela história, né? Nem todo bolsominion é violento, mas todos os violentos são bolsominions. É só pesquisar aí, né? Que você vai ver, você pesquisa ali no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e tal, o sujeito ali espancou a esposa, ou bateu alguém na rua, matou um petista, é bolsominion. Pode ir lá ver que é defensor do mito, né? Entendeu? E aí, pessoal, finalizando aqui o texto, tá, ele diz: infelizmente, a evolução dos meios de comunicação, responsável pela difusão de conhecimentos em larga escala, também trouxe como efeito colateral a possibilidade de formação de novas bolhas ideológicas de extrema-direita que permanecem presas a preconceitos e falsificações históricas e científicas. Tá? Os grilhões da ignorância insistem em nos rodear, seja na Grécia Antiga, seja no Brasil deste início do século XXI, em que indivíduos cantam o hino nacional e rezam para um pneu. Essa cena da reza para o pneu e a cena do patriota do caminhão, por exemplo, tem que constar no filme lá, né, o Bolsonaro de papel. Tem que estar lá no filme, no roteiro do filme. Não pode deixar de estar, hein? E aí finaliza, né? O Platão ficaria surpreso com o tamanho culto à estupidez, né? Então, pessoal, a questão é essa, né? Essa comparação que ele fez é excelente, tem tudo a ver, tá? Aquela posição de um afunilamento ali, né? O sujeito está ali com uma espécie de porão mesmo de conhecimento, sem olhar para fora, sem entender que existe algo para além daquilo ali. E as bolhas de WhatsApp dos bolsominions são exatamente isso, né? Eles ficam ali reproduzindo, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não interessa, você apresenta um ponto ali de qualquer questionamento que você faça, você é esquerdopata, comunista, né? Enfim, está defendendo o Lula ladrão, né? Eles chamam o Lula de ladrão até hoje. O cara já foi provado e comprovado que ele é inocente naquela questão ali. E não, eles continuam dizendo que o cara é ladrão porque é isso aí, 9 dedos e essa coisa toda, né? Então isso aí tem que ser combatido porque, além de ser ignorância no sentido intelectivo e político, é um excesso ali que o Lula inclusive já ganhou na justiça o direito de mover ação contra as pessoas que o xingam de ladrão ali e tal, né? E isso é muito justo, porque isso é difamação, não pode, né? Porém, eu deixo só aqui um senão, tá? Uma reflexão em cima disso que o Francisco Fernandes fala no texto dele. Por quê? Eu já fiz vídeo sobre isso também, em algumas ocasiões aqui, falando sobre o romantismo alemão e tal.
Essa distinção que o Platão criou entre a luz como referente de inteligência e ao mesmo tempo de esclarecimento, essa própria palavra, né? Esclarecer, né? Ilustrar, né? Tudo isso tem essa pegada da luz como um referente de inteligência, um referente de conhecimento, né? Porque nós somos, enfim, né? Seres que tem uma conexão do olhar com as coisas, que constrói contorno, e a gente depende muito disso, né, para poder viver, e aí isso acaba impregnando às vezes uma visão de mundo e acaba gerando uma ideia de que a única coisa que existe como conhecimento é aquilo que está iluminado pela luz, né, com perdão da redundância, né. Isso inclusive gerou o iluminismo francês, iluminismo, luz, né, o século das luzes, esclarecimento, e a palavra alemã para iluminismo, que é Aufklärung, é esclarecer, esclarecimento também. Mas aí depois veio o romantismo, tá? Eu deixo inclusive aqui algumas dicas para vocês, né? Tem a dialética do esclarecimento do Adorno, tá? A dialética, porque o romantismo, de certa forma, foi uma dialética do esclarecimento, uma dialética do iluminismo, né? Tá? E o que né? E aqui também esse texto aqui do Pedro Duarte, Estio do Tempo, tá? Romantismo e estética moderna, que também fala sobre o romantismo, tá? E por quê? Né? Porque o romantismo ele trouxe, dentre outras coisas, a questão da emoção, a questão da sensação, a inteligência e a verdade que existem na sensação também, mas também a sombra, né? Se você pega, por exemplo, esse quadro aqui, que eu usei na capa de um dos meus livros, né, que é esse ensaio aqui, O Poeta, o Canibal e o Espelho, é um quadro de um pintor do romantismo suíço, chamado Henri Fuseli, né? E aí vocês veem, isso aqui na verdade, essa figura aqui está aumentada, né? Porque ela é um pouco menor no quadro e a sombra está ali meio que protagonista, né? Então é uma forma de demonstrar que há um valor na sombra também, do ponto de vista estético mesmo, né? De perceber que, vou dar um exemplo, tá? Você recebe uma informação, né? Qualquer informação que você receba, ela é uma parcela muito pequena da realidade mais ampla, né? Isso significa que essa informação que você recebeu é um ponto de luz, é um vagalume, vamos dizer assim, né? E o restante é uma sombra que você precisa investigar, né? Se você não entende isso, esse valor da sombra como conhecimento, você fica viciado nesse pontinho de luz, tanto quanto a galera da caverna do Platão estava viciada na sombra. E aí você fica acreditando que isso aqui resume a realidade, né? Porque se a sombra do Platão era um sinônimo de ignorância, esse pontinho de luz, que é um iluminismo restrito, ele é um sinônimo de simplismo, reducionismo, né? E ausência de extensão e de amplitude de raciocínio, certo? Então essa é a única questão que eu queria levantar aqui em relação a isso e deixar para vocês aqui também, né? Algumas dicas aí, tá? Nesse sentido. O Mestre Ignorante, livro do Jacques Rancière, que discute mais ou menos essa questão do conhecimento, né, da relação entre o mestre e o aprendiz, tá? Os livros do Edgar Morin, né, que ajudam bastante também, tá aqui o Cabeça Bem Feita, tá? O 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que os bolsominions deviam ler isso aqui, porque a bolha de WhatsApp não é nem o primeiro, né? Tá abaixo do primeiro. Então, tem que começar a ler isso aqui para poder melhorar isso aí, tá? E, finalmente, aqui, pessoal, né? Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin também, tá? Que eu acabei de ler, tem aí uns 2 ou 3 dias aí que eu acabei de ler esse livro. E aí também deixo aqui mais um livrinho também, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui, que é do Junichiro Tanizaki, tá? O Elogio da Sombra, que aqui é muito legal, que ajuda a perceber isso que eu falei aqui sobre a questão da importância da sombra a partir da perspectiva dos japoneses lá e de outra cultura, que é muito legal também, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Então, um texto muito bacana do Francisco Fernandes, deixo aí o link para vocês, e essas reflexões além aqui, que a gente pode até fazer mais vídeos sobre isso também, porque é um tema bem interessante, e eu quero escrever também sobre isso brevemente, beleza? Então é isso, a gente se fala aí no próximo vídeo do canal, grande abraço, tamo junto. Fui.